Então, aí tem as perguntinhas, né? Qual o exemplo concreto de discriminação, né? A gente falou dos pobres, né? O Jefferson falou essa questão de que tem uma passagem, né, dos pobres de espírito, né? Se seria isso, se pode ser uma tradução. Mas o que fica muito claro na passagem mesmo, Tiago 2:9, a questão mesmo de pobre no sentido mesmo de pessoas que eram tratadas com indiferença, principalmente as pessoas que não tinham dinheiro mesmo, né? Pessoas que estavam excluídos, né? Acho que a melhor expressão seria isso. E o Tiago dá esse alerta, né? Pô, mas vocês estão fazendo. E até teve o caso da mulher do fluxo de sangue, né? Que ela foi muito explorada por médicos, porque anos assim ela tentava ser curada, mas aí no caso ela era rica, né? Mas enfim. Não, mas não deixa. Não, porque o pobre que o Jesus se refere, não eram só as pessoas que tinham. As pessoas que eram pobres eram as mulheres que tinham problema de saúde, o próprio cego, às vezes, que vinha de uma família rica. O pobre eram todos que eram excluídos. O contexto que ele quer dizer pobre era esse. Não só também as pessoas que não tinham dinheiro, mas também as pessoas que eram excluídas. Uma viúva que talvez tivesse uma grana, uma mulher. Então ele refere um pobre a isso, não só a pessoa que não tinha dinheiro, mas esse também. E aí ele pede. Seria o pobre mesmo aquela pessoa que é excluída, aquela pessoa que está à margem, né? Da sociedade. Mais da sociedade. E aí tem uma segunda perguntinha que ele fala: que perspectiva ele contrapõe ao ato de discriminar, né? Eu entendo muito a questão do amor, né? Ele vai contrapor essa questão. Por que vocês fazem isso? Vocês têm que parar com isso. Aí ele fala no versículo 8, né? Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Então ele está questionando isso, né? Que o cristão ele não deve ter essa questão de discriminar, ele não deve pensar em si próprio, ele tem que pensar nos pobres, né? Que aí no caso os pobres os excluídos, né? Pensar em todos. Eu acho muito interessante nesse contexto a gente analisar o homossexual também, né? O homossexual ele entra todo nesse contexto. Não sei se na época talvez ele... Eu acredito que fosse o pobre também, né? Estaria nesse contexto como pobre também. E aí ele coloca essa perspectiva, que a gente tem que amar o próximo como a si mesmo, né? Até porque também o judeu ele tem muito uma visão de que os males financeiro, físico, tem relação com a vida pecaminosa ou com uma punição divina, né? É muito acordo, né? O judeu tem muito isso, de acordo com Deus, aliança, sim, né? Sim. E aí, por exemplo, você vê os discípulos de Jesus, mesmo depois de andar um tempo com Jesus, diante de uma pessoa, de um homem cego de nascença, e aí eles perguntam: Jesus, mas o que será que aconteceu para acontecer isso? O que será que houve, né? Para que ele nascesse cego? Será que foi um pecado dos pais dele? Ou seja uma questão dele, né? Um pecado dele, sendo que ele nasceu cego. Como que ele pecou antes de nascer, né? Mas aí Jesus fala: não foi ninguém que pecou. Ele nasceu cego para que se manifestasse a glória de Deus. Legal. Já querendo trazer, né, para os discípulos uma outra perspectiva do mal, né? Sobre o ser humano. Né? Porque essa pessoa que já vinha com a doença, ou que já nascia num lar pobre, já tinha um estigma. Sim. Né? Verdade. E por conta disso, preconceito, né, na sociedade. Legal essa parte, muito bacana. Na verdade, essa questão, até hoje, os caras chamar alguns cristãos falam isso. Sim. Que eu vejo alguns. Provavelmente as igrejas neopentecostais têm muito isso, né? O ponto teológico deles, né? Tem muito essa questão que o Gerson está falando dessa aliança, né? Se eu não tenho uma aliança com Deus, não vai, né? De as maldições hereditárias. Interessante, legal. Posso continuar aqui? Pode. Aí ele faz a terceira perguntinha aqui, ó. Reflita sobre as várias formas de discriminações que encontramos na sociedade hoje. Né? Acho que a gente falou bastante, né? Exemplos concretos, tal, que difere da narrativa bíblica e o que se assemelha com ela. Acho que a gente fez isso legal, né? Aí depois ele fala aqui na pergunta 4. Pense em formas de enfrentamento da discriminação e como elas estariam de acordo com as palavras de Jesus.
e com as recomendações de Tiago. E ele está perguntando, né, como que a gente pode pensar, né, nessa questão de pensar o outro como cristão, né, de enxergar o outro, né, de uma forma de igualdade, né, a gente tem que se preocupar mais em olhar para o outro como uma extensão minha, né, e não como algo que não faz parte de mim, né, como fazer isso, né, acho que é difícil, né, talvez, né, em grupos de debate, talvez, né, na igreja, talvez pela educação, né, ou sei lá, talvez, não sei, né, eu fico... Eu tava pensando, né, no que, quando fala assim, é meu próximo como a ti mesmo. Uhum. E quando você aprende a amar a si mesmo, tipo, a ver que você tem defeitos e qualidades Uhum. e que... a ver, tipo, as suas fraquezas também, né? Você começa a amar o outro. Sim. Porque você enxerga que, tipo, apesar de todos os defeitos que o outro tem, você tem que amar, né? Sim, sem dúvida. Eu acho interessante Sem isso, dúvida. por isso que Jesus fala, quando a gente aprende a se amar, a gente aprende a amar o outro, porque às vezes a gente nem se ama, É né? verdade. Tipo, Esse é o só- principal sentido. Só ver os nossos pecados, assim, aí seria uma forma. Aí ele traz aqui um trechinho de um sociólogo, achei interessante, um sociólogo português, o Boaventura de Souza Santos. Ele é um cara que trabalha bem com essa questão de pensar numa sociedade, é um contexto mais bem sociológico, né? De pensar num contexto mais para as pessoas, de trabalhar numa política, na economia para um grupo, né? Então ele tenta fazer um modelo econômico, um modelo político só para os países que são subdesenvolvidos, um modelo diferente para os países desenvolvidos. Então ele fala que não dá para comparar o mesmo modelo, né, político. Não. E aí ele fala e traz uma reflexãozinha aqui que ajuda também a gente a pensar. Ele fala: temos direitos a reivindicar a igualdade sempre que a diferença os inferioriza. E temos direitos de reivindicar a diferença sempre que a igualdade os descaracteriza. Então ele tenta falar isso, né? Que a gente tem o direito a questionar quando a igualdade ela faz essa diferença, né? Então quando a gente se vê, por exemplo, eu me vejo numa sociedade que todo mundo é igual, mas eu sou olhado pela sociedade com um olhar de diferença. Então eu acabo questionando. Mesmo se eu estou numa sociedade que todo mundo fala que todo mundo é igual, mas eu sempre sou tratado como diferente, eu tenho que questionar. E aí ele fala: temos direitos de reivindicar a diferença, sempre que a igualdade nos descaracteriza. Aí ele fala, é que você tem que questionar essa diferença entre as pessoas quando você percebe que essa igualdade ela não encontra você. Você vive numa sociedade que é igual para todos e você não é visto com olhar de igualdade, tem que questionar, reivindicar, isso não está certo. E aí ele fala toda essa questão, né, de você sempre visto com essa questão de você vive numa sociedade, todo mundo tem que ser igual, mas você tem a particularidade do seu grupo, tem que ser respeitado. Por exemplo, a gente vive numa sociedade que nem todas as pessoas são cristãs, existem umas pessoas que têm uma opção, uma orientação sexual diferente, ou tem uma outra religião. Aquela pessoa deve ser mantida, mesmo que a sociedade seja igual, com a característica, né, de igualdade dela, pela característica, a particularidade que ela tem. Se ela é da Umbanda, ela merece ser respeitada. Então ela tem que ser vista como igual, né? Mas ela tem que ser vista como igual, mas mantendo a particularidade dela. Eu não posso fazer com que ela seja igual a mim, forçar ela, né, a ser. Achei muito legal essa reflexão disso, que bate um pouco, né? Bate um pouco não, bate totalmente com o que o Thiago está colocando, né? Na palavra dessa coisa de amar, até que a Stephanie falou, né? Se eu tenho a minha particularidade minha, eu tenho que me amar para amar o próximo, eu tenho que entender que o outro também tem a particularidade dele, né? Eu devo respeitar ele com a particularidade dele, com a característica. Eu achei muito legal esse estudo, né? Aí eu peguei o segundo estudo aqui, que fala, o estudo bíblico 2, que fala sobre a questão dos negros, né? Que aparecem ao longo da Bíblia, né? E pelo que cita aqui, a gente não vê casos, né, de negros, né? Realmente assim, de preconceito em si, né? Porque o povo judeu daquela época era um povo com a pele, até mais mestiço. A gente vai começar a ver esse ponto, né, de discriminação racial com
a própria escravidão, né? Quando o próprio branco começa a ir para África. Um ponto que é interessante, às vezes dando aula sempre tem um aluno que coloca, né? Estava discutindo sobre a escravidão em Roma, né? Eu acho que tem demais. E aí eles sempre colocam assim, o escravo negro. Eles acham que o escravo sempre foi negro, né? Que nunca teve um escravo branco e tal. E na verdade o contexto da escravidão é o contrário. Os europeus iam para a África, isso lá no século XVI, né, Renan? Depois que você terminou, tá? Eles iam para a África, começavam a fazer alianças. Então escravo naquela época eram todas as pessoas que tinham perdido guerra, né? Então tinha muitos negros que eram escravos, mas não com essa situação. Esses europeus começaram a colonizar e lá para buscar materiais preciosos. E aí começaram meio que fazer a cabeça desses caras para vender algum desses escravos. Só que como eram vendidos tão baratos, né? Eles começaram a ver que era importante levar esses escravos para a África. Então aquela visão de que o cara aceitava, de que o escravo vendia, não era bem isso, né? Então alguns, lógico, alguns foram ambiciosos, fizeram tanta aliança e começaram a ver tanta riqueza que falaram, vou começar a vender esses escravos que tem aqui, vou capturar, ou mesmo vou pegar escravos de um rei de lá, um rei tal, que tem escravos e vão vender para ele. Então esse contexto da escravidão não era um contexto que o próprio negro aceitava que o outro viesse para a África para ser visto como inferior e tal, né? Então era um contexto um pouquinho diferente. E esse escravo negro é um escravo mais desse período, né? Mas antes disso teve escravos, né? Acho que em todos os grupos, inclusive indígenas também. Inclusive tem até a questão dos países eslavos, né? Sim. Na Europa, que é uma região de onde Roma pegava escravos. Né? Durante a expansão eu acho que é da parte da Rússia, é isso? Isso. Desculpa por interromper. Pode. Uma vez tava vendo no Facebook uma coisa tipo, sabe aquele gata? E ele falou sobre isso. Eu falei, cara, as pessoas não conseguem diferenciar a escravidão. É porque durante a história do mundo teve dois tipos de escravidão. A escravidão mercantilista, que é o capitalismo, e a outra que foi da Grécia Antiga, um mundo antigo. Os caras falavam, os negros escravizavam negros. Falou, sim, mas vamos usar um contexto maior pra contar coisa, porque tipo assim, parece que não, vamos analisar, porque quando fala isso parece uma coisa muito simplista, eu acho assim, primeiro, quando aconteceu isso, você tem que diferenciar essa escravidão, igual você falou, qual a diferença da escravidão moderna e da escravidão antiga? Eu vejo isso, sabe? Mas eles não tentam ver, analisam, falam, qual é a diferença? A escravidão da África nunca foi pro comercial, pro capitalismo. Quando o europeu chegou lá na África, foi pro capitalismo. Essa que é a grande diferença. Os caras, tipo, isso que tá acontecendo pra mim são grupos conservadores falando, não, eles não tentam entender a história um pouco. Sim. Vamos ser mais profundo. Isso não é a mesma coisa falar sobre a Alemanha nazista. Isso eu posso estar falando besteira, mas com certeza teve a comunidade judia podia ter muito mais falado, não, vamos enfrentar, entendeu? E é meio perigoso falar isso, sabe? Se você não contextualizar. É muito perigoso isso. Legal, sim.
Então, aí ele traz esse contexto da Rainha de Sabá para tentar mostrar um pouquinho desse contexto entre esses povos, vamos dizer, hebraicos, com esses povos vindos da África, né? E eu acho que o principal exemplo que a gente tem de mulher tanto inteligente, né, uma inteligência avançada, é da Rainha de Sabá, né? E aí ele cita aqui, né, a Rainha de Sabá é a primeira mulher citada como rainha na Bíblia, né, que era uma rainha etíope, né? Etíope. Nossa, gente. O Silvio não compreendia o que hoje seria a Etiópia, né? E aí ele fala, atravessando o Golfo do Aden até o Iêmen. Aí ele fala, os sabeus são um povo negro, conhecido na Bíblia por suas transações comerciais e exportações de ouro, prata e incenso. Sua terra é conhecida como terra de mil fragrâncias. Não existia essa questão dos acordos, né? Aí ele cita aqui, a Rainha de Sabá era uma mulher negra, né? Poderosa, conhecida por sua visita diplomática ao rei Salomão. Ela, pelo que cita na Bíblia, ela tinha uma curiosidade muito grande para conhecer Salomão, né? Tanto pela fé, mas principalmente pela capacidade de inteligência dele, né? E ela ouvia muito falar sobre ele. E aí ela vem, né, para conhecer ele, levar alguns presentes e também entender sobre a fé dele, também entender sobre a capacidade. Principalmente acho que Salomão é esse exemplo de fé ligada com inteligência, né? Tanto que Deus pode ali usar um indivíduo, ser tocado, se manifestar e ajudar o indivíduo a tomar decisões corretas, né, sobre um povo para administrar e cuidar, né? Aí fala aqui, né, mais do que curiosa pela formação de Salomão, a rainha queria conhecer o Deus que o dotava de sabedoria, como eu falei. Os evangelhos de Jesus resgatam sua figura como a rainha do sul, colocando-a na posição de juíza sobre as gerações, que condenará os que não crerem nele, aquele que é maior que Salomão. Aí tem um trechinho, né? Acho que talvez seria legal a gente ler um pouquinho. Aí tem um trechinho de 1 Reis 10, de 1 a 10 e depois o 13, né? Fala assim, a rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado, graças ao nome do Senhor, e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou acompanhado de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o lugar dos seus oficiais criados e goteiros, todos uniformizados, e os holocaustos, acho que eram as oferendas, né, que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. Disse ela então ao rei, tudo que eu ouvi em meu país acerca de tuas realizações e de sua sabedoria era verdade, mas não acreditava no que diziam, até ver com meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que eu vi, tanto em sabedoria como em riqueza. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Deus, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel, por causa do amor eterno do Senhor, para com Israel, ele fez ele, para manter a justiça e a retidão. E a ela, ao rei, deu 4 toneladas e 200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. E nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além do que já lhe tinha dado por sua generosidade real. Então ela e os seus servos voltaram para o seu país. Então aqui eles tentam mostrar um pouco dessa questão, a rainha de Sabá, né, dela poder conhecer, ser vista como Salomão e ser reconhecida também pelo Salomão como uma espécie de uma mulher bastante inteligente. Então tira essa imagem da mulher negra como alguém que não era de uma capacidade, como alguém, sempre aquela imagem do excluído como pobre, né? Mas também de uma mulher... Isso. Mas vista como uma mulher inteligente, com alta capacidade, uma mulher que tentou reconhecer nele, né,
uma imagem de um Deus, que reconheceu que ele tinha essa presença de Deus que ele tinha,